Diz assim a palavra de Deus: portanto, és inexcusável, ó homem, qualquer que sejas, quando julgas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro. Pois tu que julgas, praticas o mesmo, e bem sabes que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que tais coisas praticam. E tu, ó homem, que julgas os que praticam tais coisas, cuidas que, fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus? Com certeza a resposta é um retumbante não, que nós cristãos devemos dar a essa pergunta. Pai Santo, Pai Bendito, em nome de Jesus, Senhor, concede-nos nesse momento a Tua bênção para pregar e para ouvir a Tua palavra. Abre o nosso ser para esta semente incorruptível, a Tua palavra que é a verdade. Abre-a para nós também nesta manhã. Nós te suplicamos estas graças em nome e por amor de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Meus irmãos, nós temos aprendido que a carta de Paulo aos Romanos é considerada o quinto evangelho, dada a profundidade, dada a extensão dos temas abordados por Paulo nesta carta magnífica, cujo conteúdo teológico é de grande instrução para a igreja. Trata-se, na verdade, de um legado, de um testamento, de uma grande bênção de Deus para nós cristãos e para a igreja de Jesus Cristo. A leitura desta carta, ela revelará que o apóstolo Paulo, meus irmãos, sob direção divina, ele está seguindo uma linha de raciocínio muito clara. E nós já temos apresentado para os irmãos que, no versículo de número 16, o apóstolo Paulo nos apresenta a natureza do evangelho, dizendo que ele é o poder de Deus. O propósito do evangelho, deixando claro que é poder para a salvação, deixando claro para nós o conteúdo do evangelho no verso 17, a justiça de Deus revelada, e deixando claro para nós também a necessidade do evangelho, quando no verso 18 ele apresenta a revelação contínua e ininterrupta da ira divina. Então o apóstolo Paulo, antes de apresentar a salvação, a partir do capítulo 3, verso 21 em diante, ele quer deixar claro que toda a humanidade, o que nos inclui a todas as nações, estão debaixo de pecado, consequentemente, estão debaixo do juízo, da condenação, da própria ira divina. Somente então, após demonstrar com clareza a condição de pecado, a universalidade do pecado, da culpa humana, é que a salvação ela é apresentada. Nós observamos no capítulo 1 que Paulo, portanto, aborda um primeiro grupo de pessoas, os gentios, ou seja, os não-judeus. Isso significa toda a humanidade, com exceção dos judeus. E ele quer provar que todos, meus irmãos, não têm desculpa. Observe capítulo 1, versículo 20, a última palavra do versículo 20. São inexcusáveis, não tem desculpa, ninguém pode pleitear inocência diante de Deus, alegando ignorância. Por quê? Porque Deus se revelou, eles conheceram a verdade, tanto é que deliberadamente fazem de tudo para suprimir a verdade, para deter a verdade pela injustiça. Eles, diz mais o apóstolo, trocaram a verdade de Deus pela mentira. Eles rejeitaram o conhecimento de Deus, disponibilizado através da revelação geral. Eles não só conhecem bem o decreto de Deus, conhecem a lei de Deus e o decreto de Deus
que declara que são dignos de morte os que desobedecem aos seus decretos. Portanto, a humanidade, em virtude da revelação geral de Deus, tem conhecimento de Deus, tem conhecimento da verdade. No entanto, abandonaram este conhecimento, rejeitaram este conhecimento. Portanto, Paulo os acusa dizendo: são inexcusáveis. Não há ninguém que possa comparecer diante de Deus e se desculpar. Não há ninguém. Agora, meus irmãos, o apóstolo Paulo, depois de mostrar que ninguém pode se desculpar diante de Deus e apresentar a idolatria e toda a degradação moral, toda a perversidade, toda a iniquidade, toda a corrupção, inclusive, principalmente, dentro das questões sexuais, que trazem graves problemas familiares e sociais, falando de um comportamento antissocial que ele descreve, meus irmãos, com profunda precisão. Agora o apóstolo Paulo quer mostrar que existe uma outra classe de pessoas, há uma outra categoria de pessoas que concordaria com Paulo em gênero, número e grau no que diz respeito à gravidade da culpa, da degradação e da corrupção moral dos gentios e das nações. Estas pessoas, ao lerem a carta, seriam capazes de se colocarem de pé e de aplaudirem a Paulo e dizerem: Paulo, nós estamos do seu lado, concordamos com você em todos os aspectos, lhe damos apoio integral. É verdade, essa sociedade degenerada, degradada moralmente, é culpada e é digna da ira de Deus. E Paulo então se dirige a essa categoria dizendo: observem, portanto, e esta primeira palavra, ela liga tudo o que veio antes no capítulo 1, a tudo que vai ser apresentado no capítulo 2, e ele já começa denunciando e dizendo: és inexcusável, tanto quanto os gentios idólatras e imorais, vocês também, e estas pessoas, esta classe de pessoas, ou essa categoria de pessoas, ela é representada por um homem fictício. Que homem é esse? É um personagem, é uma figura fictícia criada por Paulo para representar uma maneira de pensar que caracteriza muita gente. Existem muitas pessoas hoje, no país chamado cristão como o nosso, e nos tempos de Paulo, que concordariam com Paulo, no entanto, não se consideravam culpadas e sob a ira de Deus, mas Paulo se dirige a elas para dizer: vocês também são indesculpáveis, vocês são tão pecadores e tão culpados, e também estão debaixo da ira de Deus, e vocês não têm como se apresentar diante de Deus e conseguir se desculparem dos seus pecados, apesar de vocês não serem tão degradados moralmente, tão degenerados e tão imorais quanto a sociedade pagã ao nosso redor. Essa classe de pessoas, meus irmãos, que o apóstolo Paulo agora, ele vai se dirigir, ela é composta, sejam de judeus ou de gentios. Este homem fictício representa uma classe de pessoas, não importa a sua cultura, a sua condição social ou a sua nacionalidade. Quem se comporta dessa maneira agora é abordado diretamente pelo apóstolo Paulo. Por isso ele diz: ó homem, qualquer que sejas, religioso ou irreligioso, ateu ou crente, judeu ou gentio, não importa, se você pensa assim, é com você que eu estou falando. Você também és inexcusável, você não pode se desculpar diante de Deus. Por quê? Quando julgas, a palavra julgar, meus irmãos, aqui não se refere ao processo do julgamento, mas à sentença, à própria condenação, o produto final de um processo de julgamento. Quando julgas, ou seja, quando condenas a imoralidade, a corrupção e a degradação moral da sociedade,
Quando julgas os demais, você se autocondena. Por que, diz o apóstolo Paulo? Porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas aos outros. Porque tu que julgas, praticas o mesmo. Portanto, quem condena a imoralidade no outro, quando a comete, se autocondena. Irmãos, esta atitude aqui denunciada, ela faz pensar numa categoria de pessoas que são consideradas moralistas. São pessoas críticas e são pessoas, acima de tudo, hipócritas. Por quê? Porque elas condenam nos outros o que elas aprovam em si mesmas. É uma categoria, é uma qualidade de pessoas, diz o apóstolo Paulo, que são tão intransigentes com os outros, mas são tão complacentes, tão condescendentes consigo mesmos. Quando avaliam a vida alheia, são rigorosos, radicais, condenam o erro. No entanto, reprovam nos outros o que aprovam em si mesmos. Essa, meus irmãos, é uma das características da natureza decaída humana. Projetar nos outros os nossos próprios erros e querer condenar nos outros com todo o rigor aquilo que em nossas próprias vidas nós aceitamos com tanta frouxidão e lassidão. Essa é uma tendência universal. Sermos rígidos quando julgamos e condenamos as pessoas nos seus erros, mas sermos tão brandos para conosco, para com os outros o rigor da lei, para conosco os benefícios da lei. Essa é uma classe de pessoas, meus irmãos, que é considerada moralista, seja ela religiosa ou não, e é extremamente crítica, mas sobretudo é hipócrita. Se nós estudarmos um pouco a cultura e o mundo pagão no qual Paulo viveu, nós vamos descobrir que existe um outro lado da sociedade na qual Paulo viveu, no mundo gentílico. Não haviam só pessoas idólatras e imorais, com iniquidades perversas, como Paulo descreveu no capítulo 1. Existiam pessoas, por exemplo, como Sêneca, foi um contemporâneo de Paulo, ele foi tutor de Nero, ele era considerado um filósofo estoico, ele tinha o apelido de moralista estoico, ele concordaria com Paulo em gênero, em número e grau. Este filósofo, tutor do imperador Nero, ele, meus irmãos, exaltava as virtudes, o autocontrole. Ele concordaria com Paulo, diria: Paulo, eu jogo no seu time, eu estou do seu lado. Essa sociedade imoral, corrompida e deteriorada, realmente é aviltante, e eles são dignos da condenação. Este homem e os que o seguiam eram pessoas que tinham integridade. Não existem pessoas de boa moral, de bons costumes, apenas nos meios religiosos. Eu ouvi um professor dar o testemunho de que um político em Brasília havia dito que só havia um único deputado federal que ele conhecia, que era considerado incorruptível, e ele era ateu. E lá existem tantos cristãos, inclusive evangélicos. E segundo o depoimento deste homem que trabalha e que era político também, apenas um único incorruptível e ateu. Portanto, existem pessoas fora da igreja que zelam pela integridade, pessoas que têm palavra, que são honestas, mas não têm fundamento religioso nenhum. Portanto, para ser íntegro e ser honesto, não tem que necessariamente ser religioso. Estas pessoas, elas falam mal da corrupção e de todo tipo de imoralidade. Existem pessoas assim. Sêneca é esse filósofo estoico, moralista. No entanto, quem conhece o seu pensamento e a sua vida, sabe, por exemplo, que ele participou e ele aprovou quando Nero assassinou sua própria mãe. Portanto, ele era alguém que condenava a imoralidade, a corrupção, mas que também em sua própria vida
praticava algumas coisas que ele condenava nos outros. E é isso que Paulo está dizendo. Olhem, moralistas, religiosos ou não, ateus ou não, judeus ou gentios, evangélicos, católicas ou espíritas, não importa quem você é, qualquer que sejas, quando você condena o erro, você se autocondena se você pratica o que você condena. O erro não é errado só quando é praticado pelo outro. A condenação não é só válida quando se trata do outro. Se você concorda que existe certo e existe errado, existe o bem e existe o mal, se você concorda e se você denuncia o mal, o critica e o condena, não pense que ao condenar os outros, você escapará do juízo de Deus, porque você está se autocondenando. Irmãos, essa é uma tendência muito forte, por exemplo, entre cristãos, moralistas. Eu conheço pessoas líderes de igrejas, que eram rigorosos, a toda prova e todo custo, colocavam-se na posição de defensores e monitores da moral e dos bons costumes, os apologistas da ética, da disciplina na igreja, críticos dos pastores e de líderes no que diz respeito à vigilância do comportamento moral de seus membros, mas vira e mexe, são apanhados nos mesmos erros que condenam nos outros. O que é isso? É o moralista que condena quando as pessoas erram, mas que praticam as mesmas coisas. 2 rapazes, adolescentes, me procuraram para dar um testemunho sobre seu pai. E segundo eles, seu pai dentro de casa exigia da mãe e deles absoluta obediência e submissão. Mas eles reparavam que o pai deles na igreja não se submetia à liderança do pastor e nem à liderança da igreja, e nem obedecia às normas da igreja. Portanto, era alguém que defendia o princípio da obediência e da submissão no que diz respeito aos outros em relação a si. Mas quando era em relação a si, da sua submissão e obediência aos outros, então ele desobedecia. E quem condena a desobediência e submissão se autocondena. Por quê? Porque o juízo que condena, ele é igual para todos. Paulo, meus irmãos, está querendo pegar um por um. Ele não quer deixar ninguém de fora. Ele não quer deixar ninguém com desculpa. Paulo é um homem profundamente conhecedor da natureza humana e das desculpas esfarrapadas que nós estamos sempre dando para justificar e explicar a nossa própria vida. E ele vai escrevendo a sua carta e ele pressupõe que à medida em que ela for lida, algumas pessoas iriam concordar com ele e iriam se colocar numa posição de isenção. E ele então pega um por um dizendo: ó homem, você que representa uma classe de pessoas que são tão moralistas, tão exigentes, mas vocês são hipócritas. Sabe por quê? Porque os gentios, a sociedade corrompida que nós criticamos, pelo menos eles têm um ponto, uma virtude: coerência. Eles acham que uma coisa não é errada, por isso praticam. A nossa sociedade não julga o homossexualismo como uma imoralidade. No seu sistema de valores, em sua moral, para os seus princípios éticos, não é imoralidade. Portanto, há uma coerência. Eles não concordam com Deus, nem com os 10 mandamentos. Eles não concordam em hipótese alguma com os pontos de vista religiosos. E é por isso que eles fazem o que fazem, praticam o que praticam. Eles são coerentes. Eles discordam dos 10 mandamentos, por isso não obedecem os 10 mandamentos. Eles fazem o que, à luz do seu sistema ético, é considerado bom e correto. Mas esse grupo que Paulo agora, meus irmãos, pega pelo pé, é um grupo de pessoas incoerentes, e aí vai a sua hipocrisia, porque eles têm a ortodoxia, a doutrina certa, eles são os defensores da moral, eles defendem o que é errado e o que é certo, eles estão jogando no time de Deus, estão do lado de Paulo,
dão integral e incondicional apoio ao apóstolo, aos apóstolos, a Cristo, a Deus, a toda a palavra de Deus. No entanto, praticam exatamente tudo o que condenam. E isso, meus irmãos, é absolutamente incoerente. São pessoas que interpretam de maneira superficial e conveniente os mandamentos de Deus, não querendo perceber a extensão, muito menos a profundidade, o alcance, a abrangência dos mandamentos, limitando a obediência à conformação externa aos mandamentos. Portanto, se eu nunca matei alguém literalmente, então eu nunca desobedeci o mandamento de matar. Mas Jesus revelou a profundidade do mandamento ao deixar claro que o ódio, ele é uma desobediência, ele é uma transgressão da lei, porque a gente mata quando odeia. Portanto, meus irmãos, o apóstolo Paulo está denunciando a hipocrisia dos moralistas. É verdade que Paulo não está, muito menos o Senhor Jesus, dizendo que nós não devemos assumir uma postura crítica em relação àquilo que é pecaminoso, porque ele disse: pelos frutos os conhecereis. Avaliem os frutos e vocês conhecerão se a natureza da árvore é boa ou má. Ele mesmo disse: não julgais segundo a aparência, mas segundo o reto juízo. No entanto, o problema não é abdicar das nossas faculdades de juízo e de valores, de promulgar ou de apresentar um juízo de valor em termos de avaliação de uma conduta, mas o fato de que nós condenamos nos outros o que em nós mesmos nós agasalhamos e aprovamos. É como os políticos que fazem uma CPI para apurar e para punir colegas, e não demora muito, surge que eles estão fazendo exatamente as mesmas coisas que eles estão condenando. A Bíblia não está dizendo aceite tudo e faça vista grossa, mas ela está dizendo: se você condena uma coisa, então, se você a praticar, você já se autocondenou. O fato de concordar com Deus não vai isentá-lo de juízo se você praticar o que você condena e o que Deus condena. Um exemplo clássico, meus irmãos, desta palavra que Deus está nos dando através do apóstolo Paulo, é o caso de Davi. Nós sabemos o que Davi fez com Urias, com a sua mulher. Sabemos o papel do profeta Natã. Sabemos que durante quase um ano Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele conviveu com o seu pecado, sem reconhecer, apesar de estar sob a mão de Deus e sofrendo, ele não reconheceu o seu pecado. Então Natã, enviado por Deus a Davi, e com toda a sabedoria divina, ele aborda Davi de uma forma indireta, e lançando mão de uma parábola, de uma analogia, ele faz com que Davi se autocondene e se julgue a si mesmo. E isso, meus irmãos, é muito interessante, porque Natã era um profeta. Natã era um homem em cujo conceito era elevado para Davi. E com certeza, se aquele homem sábio trouxe ao rei uma causa, isso significava que se tratava de uma causa tão difícil que somente ele, o rei, que não detinha apenas o poder executivo, mas também o poder de legislar e de julgar, poderia solucionar. Portanto, se tratava de uma causa, não causa qualquer. O rei não decidia sobre coisas menores. Portanto, Natã lhe apresenta uma situação, e a situação é essa: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha rebanhos e manadas em grande número, mas o pobre não tinha coisa alguma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. Ela crescera em companhia dele e de seus filhos. Do seu bocado comia, do seu copo bebia, e dormia em seu regaço.
e ele a tinha como filha. Chegou um viajante à casa do rico, e este, não querendo tomar das suas ovelhas e do seu gado para guisar para o viajante que viera a ele, tomou a cordeira do pobre e a preparou para o seu hóspede. Então a ira de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem. E disse a Natã, agora vem a sentença, o veredito: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. Pela cordeira restituirá o quádruplo, porque fez tal coisa e não teve compaixão. Então disse Natã a Davi: esse homem és tu. Irmãos, o que Paulo está no início do capítulo 2 fazendo é se dirigindo a todo moralista, religioso ou ateu, a todo aquele que é crítico do ponto de vista moral, e está dizendo: quando você condena alguém, você se autocondena se você pratica o que você acabou de condenar. Erro é para todo mundo, e a condenação é a mesma para todo mundo. Davi, meus irmãos, matou, Davi adulterou e não se deu conta da gravidade do seu pecado. É assim que nós somos, condescendentes conosco, nós somos clementes conosco. Os nossos erros podem ser grandes, mas aos nossos olhos são apenas alguns deslizes. Nós, meus irmãos, somos tão compreensivos conosco mesmos e com os nossos. Para os nossos filhos, mesmo que eles errem muito, brandura no tratamento. Os filhos dos outros, rigor. Já vi, meus irmãos, dentro de igreja, muita gente propor disciplina e levá-la ao extremo para punir pessoas que caíram em pecado. Mas quando seus próprios filhos ou parentes caíam em pecado, aquilo era encoberto e era escondido. Por quê? Para não ter que aplicar aos seus o mesmo que aplica para os outros. Conheço muita gente, meus irmãos, assim, e algumas das nossas assembleias deveriam, graças a Deus, não de nossa igreja, mas de muitos que a gente já tem ouvido falar, nós deveríamos ter absoluta vergonha de ver tantas pessoas sem a menor autoridade para julgar, condenar e disciplinar. Disciplinar é necessário e a Bíblia manda. Mas, meus irmãos, está escrito em Gálatas, para que o irmão que for pego em erro, ele precisa ser corrigido. A Bíblia não faz vista grossa e ela não recomenda, ela não aplaude a falta de disciplina. Mas o que ela está dizendo é: se o irmão for pego em flagrante e em pecado, vocês que são espirituais, o que devem fazer? Corrigir. Mas em seguida Paulo diz: cuidado, olha por ti mesmo, para que você não faça a mesma coisa. Ou seja, nós temos que andar com temor e tremor, e ao exercer a disciplina, meus irmãos, com o coração cheio de compaixão, porque Deus disciplina quem ama, e todas as vezes que Deus disciplina, Ele o faz com amor e não por vingança. Não é punição para ver o mal, mas é punição para a correção. E é isso que nós temos que aprender. A parábola do credor incompassivo nos ensina a mesma verdade, de um homem que não foi atendido no seu pedido. Ele pediu tempo, ele pediu com tempo para pagar a sua dívida, mas ele não teve o que pediu. Ele recebeu muito mais, o perdão da dívida. Ele pediu tempo para pagá-la, paciência para esperar que ele tivesse condições de pagar, e ele recebeu o que não pediu, perdão. Quando ele encontra alguém na mesma situação, que lhe pede a mesma coisa, nem sequer tempo ele deu, o que dizer perdão? E ele pega pelo colarinho, ele prende, ele ameaça. Ou seja, nós, meus irmãos, para com os outros somos rigorosos. Se for os filhos dos outros que pecarem na igreja, disciplina a mais rígida possível. Mas se for o meu filho, a minha filha, então eu quero compreensão.
conheci um irmão que fazia muitas críticas na igreja. E era desse tipo, moralista, crítica, hipócrita. Quando o seu genro estava em adultério, ele conseguiu camuflar e esconder aquilo da igreja durante muito tempo, porque ele queria salvar o casamento do filho e da filha, e ele não queria que isso viesse a lume para a disciplina. Essa, meus irmãos, é a nossa tendência pecaminosa, e Paulo está se dirigindo a todos os moralistas, cristãos ou não cristãos, dizendo: és inexcusável, você também que concorda com o certo e sabe o que é errado, que aprova o certo e reprova o errado, que premia o certo e condena o errado. Se você praticar o que você condena, você está se autocondenando. Davi, meus irmãos, ele não teve misericórdia do homem da parábola de Natã, e ele disse: digno de morte. Ele se autocondenou, ele se autossentenciou à morte, pena de morte. No entanto, Deus teve misericórdia dele e não decretou pena de morte para Davi. Ele perdeu o filho, a espada nunca se afastou da sua família, as suas mulheres fizeram em público com suas mulheres o que ele fez em particular com a mulher do outro, mas Deus não o matou. Deus foi compassivo para com Davi, mas Davi não era compassivo para com os outros. Irmãos, quem pode se desculpar diante de Deus? Qual de nós aqui pode dizer: eu não sou como eles? Lembram da parábola do fariseu e do publicano? O publicano não tem coragem de nem sequer erguer os olhos para o céu. O fariseu diz: eu te agradeço, Senhor, porque eu não sou como eles. Eu não sou como esse publicano. Eu sou religioso, eu tenho caráter, eu tenho conduta. Mas nós, como disse Jesus, coamos um mosquito, mas engolimos um camelo. Aceitamos na nossa vida, meus irmãos, muitas coisas. Jesus denunciou a hipocrisia religiosa. Se tem alguém que abominava a hipocrisia religiosa, esse alguém, meus irmãos, era o Senhor Jesus. Se você ou se a sociedade rejeita a falta de testemunho de gente que vive com Bíblia debaixo do braço, defendendo uma tese, defendendo a moral, mas que no seu dia a dia pratica tudo que condena nos outros, Jesus era o principal defensor de uma moralidade com piedade, sem hipocrisia. Ele disse aos líderes religiosos do seu tempo: guias cegos, que quais um mosquito engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de rapina e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o exterior se torne limpo. Palavra, meus irmãos, do Senhor Jesus Cristo. Ele denunciou essa hipocrisia, porque quando se entende que obediência é se conformar externamente, então nós achamos que podemos ser podres por dentro. Ninguém vê, mas Deus vê. Deus nos conhece por dentro. E quem pode se desculpar diante de Deus? Quando Jesus disse: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Em primeiro lugar, uma mulher fora, claro, com um homem pega em flagrante adultério. A lei mandava apedrejar os dois. Só a mulher fora trazida à presença de Jesus, e o homem. A lei mandava apedrejar os dois. E o Senhor fez uma pergunta: quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E todos, a começar dos mais idosos, se retiraram. Mais uma vez eu volto a dizer: será que o Senhor está dizendo ou ensinando que nós não temos que disciplinar, não temos que nos posicionar?
O profeta disse: eu estou cheio do Espírito do Senhor, para denunciar o pecado, para denunciar a iniquidade. Nós temos que ter a posição de João Batista, profetas que denunciam a corrupção. Só que trata-se de uma tarefa dificílima. Por isso, meus irmãos, Tiago recomenda para que no seio da igreja não hajam muitos mestres. E essa recomendação está na contramão, porque nós gostaríamos que a igreja fosse cheia de pessoas capazes de ensinar a palavra de Deus. Mas Tiago está dizendo: aquele que ministra a palavra, ensina, é mestre no seio da igreja, será réu de um juízo muito mais severo, porque aquele que se predispõe para ministrar a palavra tem o dever moral de viver de acordo com a palavra que ele ensina. E se ele ensina, mas ele não pratica, a gravidade do seu erro é muito maior do que a de qualquer outra pessoa, porque ele aceitou realizar o papel de mestre da palavra de Deus. Irmãos, é perigosíssimo estar aqui. Não há lugar mais perigoso do mundo do que o púlpito. Estar à frente de uma escola dominical é só pela misericórdia de Deus. É por isso que nós temos que fazer um exame rigoroso de nós mesmos diariamente e colocar o dedo no nosso próprio nariz diante do espelho, dizendo: Patife, você recrimina o adultério, mas no coração você vive adulterando. Você recrimina os que matam, estão nas ruas assassinando. Quando vê os travestis nas esquinas das ruas, você critica. Mas no fundo, lá no seu coração, você pensa, você deseja e faz as mesmas coisas. É isso que nós devemos fazer. No entanto, por que é que com os outros nós somos assim, rígidos, e conosco tão complacentes? Nem sequer nos damos conta de que estamos infringindo e transgredindo os mesmos mandamentos que os outros estão. Mas nós nos consideramos pessoas de moral e de bons costumes. Eu fico impressionado porque Jesus disse para Nicodemos. Quem era Nicodemos? Um homem religioso, honesto, íntegro, líder. Era uma pessoa de projeção na sua sociedade e fazia jus à sua fama de homem íntegro. Foi para ele que Jesus disse: você tem que nascer de novo. Se ele tivesse dito isso para uma prostituta, se ele tivesse dito isso para um criminoso, nós diríamos: é verdade, esse homem está morto e ele precisa ser uma nova criatura. Mas Jesus disse isso exatamente para alguém que representava a moral, a integridade e os bons costumes. Irmãos, a palavra de Deus nos pega pelo pé. Portanto, és inexcusável, ó homem, qualquer que sejas, judeu ou não judeu, religioso ou ateu, quando julgas, quando condenas. Por quê? Porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas e condenas ao outro. Pois tu que condenas, praticas o mesmo. Irmãos, recebamos isso de Deus. Que nenhum de nós pense que tem justiça própria, retidão própria, mérito próprio. É claro que se nós nos compararmos com os assassinos que por qualquer coisa matam no meio da rua, para as pessoas que vivem se prostituindo pelas esquinas, para com os drogados e viciados, para com os ladrões, então nós diremos: é verdade, eu sou alguém especial, eu não sou como estes. Mas se compare com Deus. Tenha como referencial a santidade, a retidão e a justiça de Deus. E eu lhe pergunto, sabendo que Ele enxerga o coração, você pode se desculpar diante de Deus? Tem alguém aqui que não precisa da salvação? Este é o argumento de Paulo. Ele pegou os gentios e disse: gentios, vocês são indesculpáveis. Vocês receberam a revelação, mas vocês suprimiram a verdade, o conhecimento de Deus. Vocês trocaram a verdade de Deus pela mentira. Vocês rejeitaram o conhecimento de Deus. Vocês praticam e aprovam. Os que praticam o que Deus reprova, a verdade de Deus. Vocês não têm desculpa diante de Deus. Ninguém pode dizer: Deus, eu sou inocente, eu ignorava a tua lei. Paulo já mostrou que nenhum homem pode se desculpar. Agora ele quer pegar os moralistas. Ele quer pegar as pessoas que concordam com os 10 mandamentos e que condenam os infratores dos 10 mandamentos. Muitos de nós aqui
o Brasil é chamado de país cristão. Todos se dizem cristãos. Uma pesquisa revelou, para surpresa de todos, que muitos brasileiros entrevistados deixaram claro que, se pudessem e tivessem a oportunidade de fazer o que os políticos fazem, fariam também. E fazem, porque quem não é fiel no pouco, não é fiel no muito. Quem ilude numa coisa pequena, quem mente por qualquer bobagem, mentirá nas coisas graves. Quem é corrupto, é desonesto nas coisas consideradas insignificantes, também o será nas coisas consideradas graves. Irmãos, a palavra de Deus está dizendo: ninguém pode se desculpar diante de Deus. Quem aqui quiser, confiando em sua própria integridade e retidão, comparecer diante do tribunal de Deus e dizer: eu tenho desculpa, eu tenho como me inocentar, eu tenho como me excusar diante de Deus, Paulo está dizendo: és inexcusável, tu não podes comparecer, estás debaixo de pecado, da ira de Deus e do juízo de Deus. E a não ser que pela graça, por intermédio da fé, você seja justificado, você será condenado para todo sempre à exclusão da presença de Deus. Então, meus irmãos, o apóstolo vai nos dizer a segunda verdade no versículo 2: e bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade. Irmãos, nunca ninguém dirá: Deus foi injusto. Quando Deus julga, Ele o faz de acordo com a verdade. Qual verdade? A verdade que Ele revelou. A verdade que Ele revelou e que os homens, pela injustiça, querem suprimir. A verdade que Deus revelou, que os homens trocam pela mentira. A verdade que é o conhecimento de si, que Deus revelou e que os homens rejeitam. Essa verdade revelada, que é verdade para ser guia moral das nossas vidas, também será a mesma verdade que Deus utilizará no juízo para nos julgar. No livro de Deuteronômio é condenado aquele homem que tinha 2 tipos de pesos. Um, quando ele ia comprar, então o peso pesava menos do que deveria. E outro para vender, o peso pesava mais do que devia. Para comprar tinha menos e para vender tinha mais. Ou seja, 2 padrões diferentes. Ninguém se surpreenderá no juízo, porque Deus não nos julgará segundo outro padrão. O padrão é o mesmo. É isso que Tiago diz: falai e procedei de tal maneira, sabendo que vocês serão julgadas pela lei da liberdade. O julgamento de Deus é segundo a verdade, os padrões por Ele revelados. Então ninguém vai se surpreender. Os irmãos podem imaginar como seria triste se um governo, ele baixa uma lei para que as pessoas se conduzam de acordo com ela, e na hora de serem julgados usam um outro padrão, uma outra lei, um outro critério. Seria um caos. É como se alguém entrasse no Brasil e dissesse: eu vou usar drogas em público, porque no meu país é permitido, na lei do meu país é permitido, e ele quer ser julgado dentro da nossa nação, de acordo com a lei do seu país, e vão lhes dizer: aqui vigora a nossa lei, e você será julgada por ela. Você não pode viajar para o exterior e querer agir no exterior de acordo com as leis que você conhece no Brasil. Você é obrigado a saber das leis que existem lá e proceder de acordo com elas. Ou seja, o mesmo critério para guiar a nossa conduta e normatizar a nossa vida moral, também para julgar. Por isso Paulo diz: sabemos. Observem, primeira pessoa do plural. Paulo não conhecia a igreja de Roma, mas ele afirma: eu sei e vocês sabem, nós sabemos. O quê? Que o juízo de Deus é segundo a verdade. Os irmãos observem como doutrina é importante, como conhecer a natureza justa de Deus e saber que Ele é juiz.
E é isso, meus irmãos, o que o apóstolo Pedro, com muita sabedoria divina, nos faz pensar. Ele diz: olha, aqueles que vocês invocam em sua adoração como Pai, que nos faz pensar na compreensão, na complacência, na compaixão, esse mesmo Deus que nós adoramos como Pai, Ele também é juiz, justo, que quando julga não faz acepção de pessoas e não tem favoritismo. Portanto, andem em temor, porque o Paizão, o Pai maravilhoso que Jesus revelou, também é juiz, e Ele nos julgará sem favoritismo. Portanto, não vamos, meus irmãos, cair nesse erro grosseiro. Paulo está dizendo: sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade. É preciso ensinar na igreja que Deus é juiz. Está escrito lá na passagem que lemos de 2 Samuel: e isso, o que Davi fez, desagradou ao Senhor. Deus não é neutro. Deus não observa as nossas condutas como mero espectador. Ele avalia o nosso procedimento, o nosso caráter, e Ele se posiciona a favor ou contra. Deus é juiz, nós estamos debaixo do seu juízo. Ele está nos julgando, e Ele nos julgará. Toda palavra frívola que sair dos nossos lábios, nós prestaremos contas a Deus. Por isso Paulo diz: sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade, e é isso que tem também que ser ensinado na igreja. Deus é juiz, Deus é juiz, não se esqueça disso. Seremos julgados por Ele, e é um juiz que julga segundo a verdade. Não são critérios mentirosos, incertos, corruptos. A sua própria verdade é o padrão. E não é maravilhoso saber que a verdade que Deus já revelou para nos guiar será a mesma que Ele vai utilizar para nos julgar? Portanto, nenhum de nós terá surpresas no juízo final, nenhum de nós, porque a verdade está patente, clara, notória para todo mundo. E Ele diz: contra os que tais coisas praticam. O juízo de Deus é contra quem? As pessoas que praticam estas coisas. É comum na igreja dizer que Deus odeia o pecado e que Ele ama o pecador. Meus irmãos, a Bíblia diz que Deus odeia o pecador. No capítulo 5 de Romanos está escrito que o produto da justificação é a paz com Deus. Que paz é essa? Não é paz interior. Está se referindo à paz porque há uma inimizade, há uma guerra. Deus é contra os homens que desobedecem. Deus não se posiciona só contra os erros dos homens, mas contra os errados, os praticantes do erro. A Bíblia fala disso, de ponta a ponta. Mas nós gostamos, meus irmãos, de eufemismos. Nós gostamos de driblar as Escrituras e dizendo: não, Deus não é inimigo do homem. Não. Ele odeia o pecado que o homem comete, mas Ele não odeia o homem. E Ele odeia, meus irmãos. A Bíblia está dizendo claramente que há uma inimizade. Por isso a palavra reconciliação. Deus estava em Cristo reconciliando, porque há uma separação, há uma inimizade. Somente se Deus, pela graça, por meio da fé, nos justificar, nos perdoar e salvar, é que haverá paz entre Deus e os homens. Caso contrário, quem morrer na sua iniquidade, ele se encontra debaixo da ira de Deus, e ele será punido por Deus. O juízo de Deus é segundo a verdade e é contra os que tais coisas praticam, os praticantes da imoralidade, da corrupção, tudo que Paulo alistou no capítulo de número 1. E no verso 3, mais uma vez Paulo se dirige àquele homem fictício que representa uma classe de pessoas moralistas, críticas e essencialmente hipócritas. E Paulo diz: e tu, ó homem, que julgas, que condenas os que praticam tais coisas, cuidas no teu raciocinar,
no teu pensar, no teu avaliar e analisar, você é levado à conclusão de que fazendo-as tu escaparás ao juízo de Deus? Os irmãos percebem o quanto o coração humano é enganoso, o quanto o coração humano está afetado pelo pecado e pela queda, a ponto de ser levado a concluir o seguinte: se eu concordo com Deus, se eu estou do lado de Deus, se eu discordo do que Deus discorda e se eu concordo com o que Deus concorda, mesmo se eu praticar, eu escaparei do juízo de Deus. Que conclusão falsa, equivocada! Mas muitos condenam e praticam o que condenam. Sabe por quê? Porque acreditam que são melhores do que os outros. Os outros, sim, merecem ser punidos. Eu não. Eu escaparei do juízo de Deus. Eu detesto que falem mal de mim. E quando falam mal de mim, eu gostaria que Deus fulminasse essas pessoas. Mas eu falo mal dos outros. E quando sou pego falando mal de alguém, eu não falei tão mal assim. Existem pessoas que gostam de serem ouvidas com toda a atenção quando falam, mas quando os outros falam, não prestam atenção e não ouvem. São pessoas que defendem os seus direitos com unhas e dentes, mas desrespeitam o direito dos outros. Querem ser compreendidos, mas não são compreensíveis. E quando os outros erram, eles merecem ser punidos. Mas eu, que sou uma pessoa que procuro andar religiosamente com integridade, eu escaparei, eu vou me livrar do juízo de Deus, porque eu não concordo com a corrupção e eu a denuncio. A questão não é se teoricamente você concorda com os 10 mandamentos, mas é se você pratica os 10 mandamentos. O que nos livra do juízo não é a concordância a nível teórico, é a obediência prática. Por isso, meus irmãos, Jesus constantemente estava dizendo que não vai entrar no reino dos céus o que diz Senhor, Senhor, mas aquele que pratica iniquidade é quem obedece, é quem obedece. Irmãos, o que está sendo denunciado aqui é coisa muito séria. Existem pessoas criadas na igreja, aprenderam a moral cristã, ainda não nasceram de novo, ainda não se converteram, mas essas pessoas são boas, embora vez por outra caiam nos mesmos pecados que condenam nos outros, mas elas assim ainda se acham boas e elas acreditam: Deus não tem razões para me condenar, eu vou escapar do juízo de Deus. Não vai escapar. É isso que Paulo está dizendo. Ó tu, homem, cuidas que fazendo-as tu escaparás? Meus irmãos, quando um pastor cai em pecado, isso produz um escândalo muito grande. Tem muitos de nós, pastores, que achamos que podemos condenar e que escaparemos. Recentemente, nós ouvimos sobre um relato de um pastor de uma mega igreja nos Estados Unidos, que era um ferrenho combatente e crítico do homossexualismo. Era uma das suas ênfases e das suas tônicas, mas ele mesmo era homossexual. Contratava os serviços de um profissional e, acreditando na ética profissional daquele homem, ele durante alguns anos viveu nas práticas homossexuais, até que aquele cliente ficou revoltado com a hipocrisia de vê-lo combatendo de maneira tão radical contra o homossexualismo, que o denunciou, e ele admitiu que era tudo verdade. É isso, irmãos. Será que eu acho que eu vou escapar, porque eu sou pastor, eu vou escapar? Não, Deus não vai deixar que os meus pecados venham à tona, porque isso vai ser um escândalo muito grande. Isso vai trazer um grande prejuízo à causa dele. Meus irmãos, quem pensa assim: ó Deus, há anos eu te sirvo, eu dou o dízimo, há anos, então eu tenho que escapar do teu juízo. Não como eles que vivem assim a vida inteira.
irmãos, ninguém escapará do juízo de Deus. Que Deus nos livre, meus irmãos, de sermos esses moralistas críticos e hipócritas que condenam os outros tão rigorosamente, que são tão intransigentes com os outros e os seus pecados, mas tão condescendentes e complacentes consigo mesmos quando se trata dos seus próprios erros. Que Deus, meus irmãos, não nos ajude a não abrir mão dos juízos de valor bem fundamentados, mas que nós exerçamos a disciplina e a denúncia profética do pecado com muito temor ao Senhor, fazendo um rigoroso exame de nós mesmos e diariamente nos ajoelhando e confessando os nossos pecados e pedindo perdão e para sermos lavados no sangue de Cristo. Porque se praticarmos o que nós condenamos, seremos julgados por Deus, porque nós já nos julgamos quando condenamos o mesmo erro nos outros. Vamos ter um momento de oração silenciosa, onde cada um de nós deve rever a sua postura, a sua vida, os seus procedimentos, para que peçamos misericórdia a Deus.